A Taylor Wright era uma ex-policial que estava tentando recomeçar a sua vida. Ela estava passando por um divórcio muito complicado e ela decidiu confiar em uma pessoa que ela chamava de amiga, mas isso custaria sua vida. Eu sou a Mari Reis e vem entender esse caso comigo. A Taylor nasceu no dia 27 de abril de 1985. A infância dela não foi nada fácil. Aos 13 anos de idade, ela entrou para um programa de adoção, mas ela acabou tendo muita sorte porque ela foi acolhida pela sua vizinha chamada Nancy. E ali naquela casa ela conseguiu ter uma certa estabilidade e também o amor que ela precisava. Mesmo com tantos desafios, ela cresceu sendo uma mulher muito carinhosa, amorosa e também muito amigável. Desde muito nova, ela sempre batalhou muito para ter aquilo que ela queria e aos 23 anos de idade ela conseguiu realizar o seu grande sonho, que era entrar para a polícia. Ela se tornou policial em Jacksonville, lá na Carolina do Norte, e foi nesse período que ela conheceu um homem chamado Jeff Wright, que era um oficial da Marinha. Eles começaram a namorar, mas em pouco tempo a vida dela mudou drasticamente. A Taylor sofreu um acidente e isso acabou deixando ela com muitas sequelas. Então, infelizmente, ela teve que sair daquele cargo que ela tanto amava, que era ser policial. Mas a boa notícia é que ela tinha um seguro contra acidentes, então ela conseguiu receber uma quantia de $100.000. O relacionamento com o Jeff seguiu firme e eles decidiram se casar. E para isso eles abriram uma conta conjunta. Então todo aquele valor que ela tinha ganhado do seguro do acidente foi para essa conta. A Taylor conseguiu se recuperar e aí ela começou a trabalhar com algo que ela também amava, que era a investigação. Só que agora, ao invés de trabalhar para o governo, ela trabalhava em investigações particulares e ela era muito boa naquilo que ela fazia. Em 2010, a Taylor engravidou e ela deu à luz ao seu filho, o Drake, e ele era a coisa mais linda, ela amava ele. E foi exatamente nesse período que ela decidiu que ficaria focada 100% na maternidade e ela não trabalharia para fora. Mas a Taylor, ela sempre foi independente e ela não conseguiria ficar 100% do tempo dentro da casa dela cuidando do filho sozinha. Isso porque o Jeff, ele viajava muito a trabalho, então a maioria do tempo ela ficava sozinha com o menino e tinha todos os cuidados com ele. Ela começou a ficar sozinha, frustrada e também muito dependente do Jeff, porque ele era a única fonte de renda ali dentro de casa. Então o casamento deles começou a desmoronar. E em um determinado momento, o Jeff, ele não aguenta mais e ele pede o divórcio. Apesar disso, eles tinham uma relação muito boa de amizade e eles decidiram que a guarda do filho seria totalmente compartilhada, até pelo menos o período que ela conseguisse se reerguer na vida. A Taylor começou a procurar trabalho como investigadora particular, mas ela não conseguia nada, estava uma época muito ruim dela conseguir qualquer tipo de serviço. E nessa fase, ela já tinha 30 anos de idade. Então, ela começa a sair um pouco e aproveitar tudo aquilo que ela não tinha aproveitado antes. Ela começa a frequentar várias festas, baladas, ela tem vários tipos de relacionamento. Ela se relacionava com homens, também se relacionava com mulheres, e aquilo já estava durando muito tempo dela não conseguir um emprego. Ela passava muito tempo longe do filho e era muito mais do que ela tinha planejado. Então, por conta de tudo isso, ela começa a se tornar uma mulher extremamente agressiva. E ela era agressiva principalmente com o Jeff. Ele conseguia monitorar aquela conta conjunta deles e ele começou a perceber que a Taylor estava gastando demais e ela gastava com bebida, com festa e todo tipo de coisa que na verdade não estava acrescentando em nada na vida dela. Por esse motivo, o Jeff vai até o banco e ele pede para bloquearem o acesso dela a essa conta, mas isso não foi de imediato, isso levaria um tempo. Enquanto isso, eles estavam correndo com um processo na justiça justamente para eles conseguirem definir como que seria dividido todo esse valor e todos os bens. Quando a Taylor ficou sabendo disso, ela ficou furiosa. Ela ficou extremamente agressiva e ela chegou até a agredir o Jeff, e ele conseguiu gravar tudo isso em vídeo. Ele foi até as autoridades e ela acabou ficando presa por um tempo. Mas ele decidiu retirar a acusação porque ele entendeu que aquilo não seria benéfico para o filho deles. Em 2016, finalmente a Taylor consegue um emprego em um escritório de investigação particular, e é nesse mesmo período que ela conhece uma mulher chamada Cassandra Waller. As duas começaram a namorar, mas mesmo assim a Taylor ela continuava vivendo naquela vida de festa, vida de balada,
balada. E é em um desses eventos que ela conhece uma mulher chamada Ashley. Essa mulher era esposa de um dos amigos da Taylor e ela era uma ex-perita. Só que agora, no momento, ela estava trabalhando como gerente na empresa da família. Logo de cara, elas se deram muito bem. Elas começaram a conversar, elas viram que tinham muita afinidade. Então, a amizade não parou naquela noite. Elas se encontravam frequentemente para almoçar, tomar café, até mesmo para fazer compras. Para vocês terem noção, quando a Taylor ela foi se mudar para a casa da Cassandra para as duas morarem juntas, quem ajudou em toda a mudança foi a Ashley. Ela conseguiu disponibilizar um carro da empresa para conseguir fazer toda a mudança. E é exatamente nesse dia que a Ashley conhece a Cassandra. Mas uma coisa muito ruim estava prestes a acontecer. Em 2017, a ação do Jeff e da Taylor já estava ficando muito mais séria. Eles não conseguiam chegar em qualquer tipo de acordo e a Taylor ela estava muito preocupada, porque além de não querer perder a guarda do filho, ela também não queria perder aqueles 100 mil dólares que ela tinha ganhado de indenização do seguro. Foi aí que ela cometeu o grande erro. Em 10 de julho, ela decidiu que tiraria aqueles 100 mil dólares da conta, ela fracionou todo o valor em cheques nominais a ela mesma e distribuiu para vários amigos. E dentre esses amigos estava a Ashley, que além de receber um cheque numa quantia de 34 mil dólares, ela também recebeu várias joias da Taylor. E qual era o grande combinado? Esses cheques ficariam com esses amigos e eles guardariam por um tempo, e depois que a ação judicial passasse, eles devolveriam esses cheques e também todos os bens para Taylor. O problema é que no início de setembro, o Jeff ele percebeu essa movimentação. Ele vai até a justiça e o juiz foi muito claro. A Taylor teria que devolver esses 100 mil até o dia 12 de setembro, que seria o dia da audiência dos dois. E se ela não fizesse isso, além de presa, ela deveria pagar uma multa. Ela ficou desesperada, foi atrás dos amigos dela e ela conseguiu falar com todos, com exceção de uma única amiga, que era a Ashley. A amiga começou a ignorar a Taylor, ela mandava várias mensagens e ela não respondia. E quando respondia, ela demorava muito, falava que estava muito ocupada, que não conseguia responder. Enfim, ela dava várias desculpas para não responder a Taylor. Até que no dia 7 de setembro, a Taylor ela manda uma mensagem desesperada para Ashley e ela fala que precisa urgentemente desse dinheiro, porque ela estava sob uma ordem judicial e que se ela não devolvesse, ela seria presa. Naquela mesma noite, elas conseguiram marcar uma janta em um restaurante e a Ashley disse que sim, devolveria todo o dinheiro que estava guardado, mas que naquele momento ela não poderia e que teria que ser no dia seguinte, no período da manhã. Então elas combinaram, a Ashley iria até a casa, buscaria a Taylor e elas iriam no banco para pegar essa quantia. No dia seguinte, a Ashley agiu completamente conforme o combinado. Às 10 horas da manhã, ela pegou a Taylor e elas saíram em direção ao banco. Quando deu mais ou menos umas 10h40, a Cassandra mandou uma mensagem para Taylor perguntando se tinha dado tudo certo. E ela recebeu uma resposta só às 11h20, mas ela sim disse que tinha dado tudo certo e que inclusive já estava com dinheiro. Mas o tempo foi passando, a Taylor não chegava em casa, não respondia mais as mensagens. A Cassandra começou a ficar preocupada e é nesse momento que ela liga para Ashley. E ela pergunta se a Taylor ainda estava lá com ela. A Ashley responde que sim, que elas teriam passado em uma fazenda e que naquele momento ela não poderia responder porque ela estava andando a cavalo, mas que assim que ela descesse, ela pediria para Taylor ligar para Cassandra e ficaria tudo bem. Mas horas se passaram e isso não aconteceu. Então, ainda muito preocupada, ela continua mandando mensagens e nada. Até que ela precisa ligar novamente para Ashley. Ela diz que já estava em casa e que a Taylor teria saído de lá mais ou menos umas 17h30. Ela teria pedido um carro do Uber para ir até um bar. Só que a Cassandra achou essa história muito estranha. Primeiro, porque a Taylor ela não era de fazer essas coisas. Aonde ela ia, ela mandava mensagem, avisava, e aquilo estava fugindo totalmente do padrão dela. Às 20 horas, finalmente, ela recebe uma mensagem da Taylor, e nessa mensagem ela dizia que estava tentando colocar a vida dela nos eixos e que para isso ela precisava de um tempo para pensar. Inclusive, a Cassandra, quando leu essa mensagem, ela ficou muito triste, justamente porque aquilo parecia que era um
término. Mas à meia-noite ela recebeu uma outra mensagem, só que dessa vez era da Ashley. E era um print de tela de uma conversa que ela tinha tido com a Taylor e basicamente era mais ou menos as mesmas coisas que ela falava. Só que isso, ao invés de trazer um certo conforto para Cassandra, trouxe uma grande dúvida e ela percebeu que tinha alguma coisa errada. A Cassandra continuava mandando mensagens para Taylor, só que agora ela não recebia. Aquilo vai trazendo uma angústia muito grande. E 2 dias depois, como ela não aparece, ela não volta para casa e não se tem um sinal de vida, ela liga para a polícia e tenta fazer um boletim de desaparecimento. Mas naquele momento o policial falou que era para ela aguardar, porque aquilo poderia não ser nada e que daqui a pouco a Taylor estava dentro de casa. 2 dias depois, no dia 12 de setembro, a Cassandra tem a certeza de que algo realmente estava errado. Isso porque esse dia era o dia da audiência e a Taylor não apareceu. Ela sai de lá e dessa vez ela vai diretamente para a delegacia. E é lá que ela consegue registrar o boletim de desaparecimento. Durante o depoimento, ela comentou tudo o que tinha acontecido. Ela disse que naquele dia 8 de setembro, a Taylor tinha saído com a amiga Ashley e que de lá ela nunca mais voltou para casa. A polícia, inclusive, pergunta para ela se ela acha que a Ashley tem alguma coisa a ver com esse desaparecimento, mas ela disse que não podia confirmar nada, justamente porque ela não conhecia a Ashley muito bem. Ela tinha visto ela pouquíssimas vezes. Com essa informação, a polícia decide chamar a Ashley para um depoimento e ela conta basicamente as mesmas coisas que tinha falado para Cassandra. Ela disse que pegou a Ashley, elas foram ao banco e que lá elas retiraram o cheque e as joias de um cofre que ela tinha. Só que saindo de lá, elas decidiram ir até uma fazenda da Ashley que ficava em Milton e que lá a Taylor teria andado a cavalo. Depois disso, elas foram embora, foram até a casa da Ashley e de lá a Taylor teria dito que sairia dali, iria para um bar e que ela teria pegado um Uber. Mas quando a polícia perguntou para Ashley aonde ficava essa fazenda, ela não sabia o endereço. Ela disse que era um lugar muito isolado e que seria em Milton, mas que o endereço exato ela não saberia dizer. Mas se os policiais precisassem, ela poderia levar eles até lá. Como os policiais não tinham nada que provasse que a Ashley tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento da Taylor, ela foi liberada naquele mesmo dia. Só que aquela história não tinha dado muito certo e os policiais desconfiaram que tinha alguma coisa errada. Os investigadores começaram a procurar pessoas próximas a ela e eles chegaram a um homem chamado Brandon, e esse homem seria um amante da Ashley. Ele disse no depoimento que a Ashley era uma pessoa muito bondosa e caridosa, mas que ele não confiava nela 100%, isso porque ele já teria pegado várias mentiras dela. A polícia continuou investigando e aí eles descobrem algo que realmente seria crucial para toda a história. A Taylor não tinha chamado um carro de aplicativo para buscar ela naquela noite, inclusive a empresa disse que a Taylor não usava o aplicativo há muitos meses. Fora isso, quando eles foram atrás das antenas telefônicas, eles descobriram que realmente as duas foram para uma área rural, mas que não teria sido em Milton, e sim em Bridle Road. E que nesse lugar, o sinal mostrava que do período da 1h40 até as 2h40, somente o celular da Ashley saiu dali. O da Taylor ficou lá por todo o tempo. Às 19 horas, o sinal do celular das duas foram encontrados justamente na casa da Ashley, mas à meia-noite foi o último sinal emitido do celular da Taylor e depois disso ele foi desligado. Então toda aquela história que a Ashley tinha contado não batiam com as provas técnicas. A polícia investigou muito mais a fundo e eles descobriram o nome de solteira da Ashley. E com essa informação, eles conseguiram descobrir uma residência no nome dela. E adivinha onde era? Era justamente aonde o sinal do celular delas foram encontrados. Vocês lembram daquele intervalo de tempo que teve que a Ashley saiu da fazenda e voltou para lá? Esse horário foi justamente o horário que ela foi até uma loja de materiais de construção e ela comprou terra adubada e também cimento. Eles conseguiram quebrar o sigilo bancário dela e eles descobriram que até o dia 16 de agosto a conta dela estava negativada, mas a partir daquele dia ela recebeu um cheque com uma assinatura falsa da Taylor no valor de $34 mil. E ela já tinha gastado todo aquele dinheiro. Na conta dela só tinha $600.
Agora que a polícia já tinha todas essas informações, eles chamaram a Ashley para um novo depoimento. E eles começaram a questionar todas essas novas informações. E chegou um determinado momento que ela não sabia o que responder. Então, quando a polícia pergunta onde a Taylor estava, a Ashley disse que não sabia. Mas aí a polícia pressiona mais um pouco e eles falam que sabia que ela já estava morta e que a Ashley sabia disso. E é nesse momento que ela fala que ela precisa de um advogado. No dia 19 de outubro, a polícia vai até essa fazenda da Ashley e eles vão usando cães farejadores para conseguirem qualquer cheiro ou sinal da Taylor. E em uma mata fechada, eles encontram a Taylor enterrada de bruços e na nuca dela tinha uma lesão compatível com um disparo de fogo. Naquele momento, o corpo da Taylor ele já estava em avançado estado de decomposição. E naquele mesmo momento, a Ashley foi presa. O julgamento aconteceu no dia 30 de agosto de 2019 e lá a promotoria trouxe novas informações. Duas testemunhas confirmaram que a Ashley teria comprado droga para dar para Taylor, e ela teria colocado uma quantidade muito grande em um copo de bebida dela. Só que quando ela tomou um pouquinho, ela sentiu que o gosto estava muito estranho e ela não bebeu, ela acabou jogando fora. A hipótese levantada pela promotoria é que ela teria feito isso para Taylor ter uma overdose e assim ela acabar falecendo e ela não ter que devolver dinheiro nenhum. Mas como o plano não deu certo, ela levou a amiga para a fazenda e atirou nela pelas costas. Depois disso, ela teria limpado toda a cena e também se desfeito da arma do crime, e inclusive essa arma nunca foi encontrada. Ela ainda usou o celular da amiga para mandar mensagens para Cassandra, para o Jeff e também para o Drake, o filho dela de 7 anos, justamente para conseguir simular que a Taylor tivesse fugido de casa. A Ashley foi condenada à prisão perpétua, com liberdade condicional a partir de 25 anos de prisão. Esse caso foi marcado por ganância, traição e frieza, justamente porque veio de uma pessoa em que ela nunca imaginaria que seria capaz de fazer aquilo. E isso leva a gente a refletir até onde as pessoas são capazes de ir, e sobre como, às vezes, o perigo ele não vem de alguém estranho, mas sim de alguém que está muito próximo da gente. É isso, gente. Esse é o caso de hoje. Eu agradeço por você ter ficado até aqui e também peço uma grande força. Caso você tenha gostado desse vídeo, já aproveita para dar um like e também para se inscrever no meu canal, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo!